E eu tô aqui para mais um vídeo nesse canal que fala sobre inteligência emocional do trader, né, do investidor, de quem opera no mercado financeiro, sempre trazendo um conteúdo que possa desenvolver as suas habilidades comportamentais e emocionais para que você tenha melhores resultados no mercado, não é isso? E hoje eu trago um vídeo que há muito tempo eu queria trazer, desde a primeira temporada dessa série, que é uma série que eu gosto muito, La Casa de Papel, né? A Casa de Papel, que é uma série sucesso da Netflix. Eu não sei se você ainda não viu, se você não viu, precisa ver, e isso aqui não é jabá, não. A Netflix, infelizmente, não tá me pagando nada para fazer essa propaganda. Mas bem que podia, né, Netflix? E nesse vídeo eu trago gerenciamento de risco com a Casa de Papel. Pois é, sabia que essa série ela pode te ajudar e muito no seu gerenciamento de risco no mercado financeiro. Então, se você é assim como eu, fã dessa série, é trader, é investidor e adora a Casa de Papel e quer dicas de gerenciamento de risco, fica aí, porque nesse vídeo tem muita dica para você. E se você, assim como eu, é fã da Casa de Papel, então coloca aqui nos comentários para eu saber que você também é fã dessa série que eu gosto bastante, tá bom? Coloca aqui nos comentários. Bom, e essa série, se você não assiste, para que você possa entender, né, esse conteúdo sobre gerenciamento de risco, é uma série que está na terceira temporada e ela fala sobre um grupo, né, liderado por esse professor, que é um homem misterioso que arquiteta um grande assalto a banco para roubar 2 bilhões de euros da Casa da Moeda de Madrid. E é um plano assim espetacular, né? Toda a trama se desenrola a partir daí. E por que eu trouxe, né, esse tema gerenciamento de risco com a Casa de Papel? Porque esse professor, ele é um estrategista, né? Ele gosta de jogar xadrez e ele arma toda a estratégia e todo o plano muito bem planejado, diga-se de passagem, para fazer esse roubo espetacular, que obviamente é bem difícil. E ele junta um grupo bem improvável, né? Um grupo bem diferente para poder fazer esse assalto. E por que eu trouxe isso? Porque é bem interessante a visão que ele tem no planejamento de todos os riscos. Obviamente, um assalto, né, tem vários riscos envolvidos, ainda mais um assalto a uma Casa da Moeda, né, em Madrid, quer dizer assim, um negócio bem vigiado, com várias seguranças e com muitas variantes que podem mudar completamente o final da história. Então, o que ele faz? Ele, ao planejar, ele monta vários cenários. Para quem viu a série, e pode ficar tranquilo, se você não viu, eu não vou dar spoiler. Eu não vou falar que o professor morre no final. Brincadeirinha, né? Já pensou se eu dou spoiler da série aqui sem querer? Não, só que não vou fazer isso, né? Claro que não. Se eu fizer também a gente corta, né, gente? A gente corta. Então, ele monta vários cenários possíveis, né? E é interessante porque a gente vai assistindo a série e as coisas vão acontecendo e a gente sempre fica com aquela sensação que agora vai tudo por água abaixo, né? Que agora o grupo vai ser pego, que agora alguém vai morrer e agora vai acontecer isso. E as coisas vão se desenrolando, mostrando o quanto aquilo foi planejado. Como um bom estrategista, como um bom jogador de xadrez, o professor está sempre vários movimentos à frente. Ele está sempre antecipando as possibilidades. E aí, com isso, ele cria formas de mitigar esse risco. Ele já pensa antecipadamente em como ele vai lidar com essas situações que podem prejudicar o plano dele, né? Que podem colocar tudo a perder. Então ele vai
criando esses cenários e vai pensando nas situações que, obviamente, só vão sendo reveladas ao longo da série, né? Mas é interessante, por que eu trouxe isso? Porque isso é uma coisa muito importante para o trader, né? No mercado financeiro, o que você tem que fazer é traçar cenários. Você tem que pensar nas possibilidades. E vamos lembrar que toda vez que você entra numa operação, ela pode, no mínimo, ter 3 cenários possíveis. Ela tem 3 cenários possíveis. Você pode ganhar, você pode perder ou você pode sair no 0 a 0. Daí você já tem 3 cenários possíveis. Mas se você for realmente gerenciar o risco na essência, o que é gerenciar o risco na essência, Patrícia? Gerenciamento de risco, gente, começa na cabeça, começa na mente, começa com a sua forma de pensar o risco, com o seu treino na mente de perceber probabilidades que podem se converter em perigos, né? Coisas que podem prejudicar os seus resultados. Então, quando a gente pensa em gerenciar risco de forma mais ampla, a gente não pensa só em fazer aquela planilhinha de Excel em que você vê lá quanto que você pode perder no dia, quantas operações você pode fazer, o que você pode, como é que você vai ser estopado, qual é o tamanho do seu stop, qual é o tamanho da mão. Gente, isso é só um detalhe do gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é algo que começa na sua mente, em como você pensa as suas ações, o seu comportamento e como a Casa de Papel, como o professor lá, Sérgio, faz, gerenciando antecipadamente as possibilidades para que você tenha planos, para que você tenha definido como você vai lidar com cada situação. Então, você tem que pensar, por exemplo, e se a minha internet cair? E se a plataforma travar, o meu computador travar? E se eu ficar doente ao longo do mês, da semana? E se o meu computador quebrar? Como é que eu faço, não é? Você tem que começar a pensar em várias situações e traçar vários cenários de potenciais riscos para que você cumpra o seu objetivo, que é ser um trader consistente, um trader de sucesso, um trader que tem ganhos maiores do que as perdas. Então, nessa situação, você precisa traçar vários cenários. E essa é a grande lição que a Casa de Papel pode trazer para o trader, né? Então, se você quer ser trader, dá uma olhadinha lá no professor, mapeia com esse olhar de mapear as jogadas do professor, mapear como o professor pensa o risco e como ele lida com o risco. E é claro que quando ele vai para o campo de batalha, quando efetivamente ele vai para a prática, as coisas são um pouco diferentes. Embora ele gerencie muito bem a maior parte das situações, porque ele pensou na maior parte das situações antecipadamente, então quando elas acontecem, quando aquele risco potencial se converte em fato, ele sabe exatamente o que fazer, ele tem um plano para sacar ali e deixar todo mundo tranquilo. E isso realmente tranquiliza o grupo, né? Tranquiliza a equipe e faz as coisas correrem um pouco melhor. Mas é claro que quando ele vai para o campo de batalha, quando ele realmente começa a ação, quando ele entra em ação, quando a equipe começa a colocar o plano em prática, algumas coisas saem do controle porque não foram pensadas. O romance do professor, por exemplo, é uma coisa que ele não previu, que ele não imaginava que aconteceria, não é? Então, ele tem os imprevistos. Isso também é importante da gente lembrar que tem imprevistos também no trading, tem imprevistos também na vida. E a gente, quando gerencia risco, a gente precisa entender que vão ter coisas que você não vai ter pensado, que vão ter coisas que você não vai ter previsto. Mas o que é interessante quando você faz um bom gerenciamento de risco? Quando você faz um bom planejamento das ações, quando você cria diversos cenários possíveis. Primeiro, você se tranquiliza. Mentalmente, o seu emocional não entra
em pânico. Quando você faz esse planejamento, quando você monta diversos cenários, quando você exaure as possibilidades que você consegue visualizar do seu risco como trader, né? Você se tranquiliza. No sentido de que o seu emocional não entra em pânico na hora que dá alguma coisa errada, porque a maior parte das coisas você previu e você tem um plano, uma forma, uma estratégia de lidar com aquela coisa. E aí você minimiza demais a possibilidade de acontecer um imprevisto. Acontece? Acontece, assim como acontece lá na Casa de Papel. Acontece na vida, acontece no mercado financeiro. Mas você vai reduzir as probabilidades. E lembra que você, como operador do mercado financeiro, você tem que lidar com probabilidades. O seu papel é minimizar as probabilidades de perdas, de risco, de insucesso. Esse é o seu maior desafio para que você tenha sucesso no mercado financeiro. Então, quando você desenvolve essa habilidade de prever várias jogadas à frente, de abrir a sua mente e observar vários cenários possíveis, você facilita e muito a sua mente para lidar com as adversidades. E um problema que eu vejo com muitos traders é que eles não pensam nas adversidades. Eles fazem planejamentos, quando fazem, obviamente, pensando que tudo vai dar certo, que ele vai ter todos os dias gain, que tudo vai ser ótimo, que ele não vai ficar doente, que a plataforma não vai travar, que não vai ter problema nenhum. Ele coloca aquele plano perfeito, sem pensar nas probabilidades. É exatamente o que acontece quando um trader, no meio do caminho, depois de tomar um loss, aumenta a mão. Quando ele faz isso, o que ele está fazendo ali na hora que ele toma a decisão sem analisar possíveis cenários? Ele não está gerenciando o risco. E é por isso que ele acaba aumentando a mão, dobrando, fazendo médio, logo depois de ter um loss. Se ele tivesse pensado antecipadamente nessa possibilidade, assim como o professor na Casa de Papel, ele, na hora que o loss acontece, ele já sabe como lidar com aquela situação. Uma outra coisa também que é muito importante quando você traça cenários é que quando você já pensa sobre o assunto, você já fica ali debruçado na possibilidade daquele risco, daquilo acontecer, de dar errado, você vai se familiarizando com a situação. Então, quando ela realmente acontece, você não entra em pânico, você não fica tão frustrado, você não fica tão pego pela ansiedade, pelo instinto, você reduz e muito a possibilidade de um sequestro emocional e de fazer uma série de bobagens desencadeadas, né? Você diminui bastante aquele comportamento desesperado que acaba afetando demais os traders na hora que operam. Claro que imprevistos acontecem. Lá na série A Casa de Papel, os imprevistos também acontecem e ele tem que lidar de uma forma que ele não esperava. Mas a mente dele já está acostumada a lidar com o risco porque ele pensa no risco o tempo todo. E ele pensa no risco não com medo do risco, mas ele pensa para que ele possa se precaver, para que ele possa se estruturar e montar uma estratégia clara para lidar com aquela situação. Eu sugiro que você dê uma olhada na série se você ainda não viu, e se você já viu, volta lá e reveja pelo menos alguns capítulos com esse olhar para o professor, percebendo como ele lida, como ele planeja e como ele executa as ações, como ele toma as decisões com base naquilo que ele já previu e também como ele lida com os imprevistos. Afinal, imprevistos acontecem, mas se você estiver planejado, se você estiver preparado, mais chances você tem de lidar com os imprevistos de uma forma melhor. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e não esquece de colocar para mim aqui se você também é fã da Casa de Papel. Até o próximo vídeo. Tchau!